Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje estou aqui com o João Francisco Lima, embaixador da saúde mental em Portugal, licenciado em Gestão e Marketing, apaixonado por desporto e pela mente humana, um rapaz curioso, tenaz, de sorriso fácil. Eu avisei. Bem-vindo, João Francisco. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Nada, olha, estou muito feliz por estar aqui a falar contigo. Acho que tu és uma pessoa que tem sempre imenso valor nas palavras que traz. Esqueci-me de um pormenor. É que o João Francisco escreveu um livro Exato. que é o Já Não Sou o que Era Agora Mesmo, ok? E eu, por acaso, gostava de começar por te perguntar porquê este título? Porque eu acho que no fundo o título reflete exatamente todo o processo que eu tenho passado até agora, que na verdade é o processo que todos nós passamos e que acho que começou de forma inconsciente, mas agora a partir do momento que nós vamos chegar lá da morte do meu pai, do momento em que eu passo a ter uma voz ativa Sim. e que mergulho numa introspeção séria, apercebo-me claramente, ou seja, torna-se consciente para mim este constante processo de evolução e esta alteração constante do que é a minha percepção de mim mesmo, e daí ser o nome do livro associado a uma das peças que o compõem. Eu adorei o livro, chamou-me imensa o livro, aliás, o título chamou-me imensa atenção. Acho que fala muito sobre aquilo que é a essência humana. Ou seja, o livro é uma compilação de poemas. Sim, sim. E normalmente isto afasta um pouco as pessoas, porque o conceito de poesia não é uma coisa que agrada a toda a gente, Sim. é um gosto muito, Não é consensual. muito não. particular. Só que o livro não é só de poesia. Para cada uma das peças há então essa reflexão que eu faço em jeito de prosa, portanto fica uma escrita por extenso, e aí eu acabo por fazer quase uma análise do poema, e em vez de aceder à parte criativa e à construção frásica, que é uma coisa que eu acabo por quase me desafiar, e é uma coisa que eu acho graça, a parte do conteúdo em si, que toca em vários dos temas que se calhar vamos abordar hoje, está então nessas reflexões, e é aí que as pessoas se podem encontrar e questionar-se com algumas coisas, ou pelo menos reconhecer algumas questões que elas próprias também têm em relação a si mesmas. Sim, sim. E vamos precisamente a esses temas, vamos começar por aí. Eu quis falar contigo, em primeiro lugar, sobre a situação que aconteceu com o teu pai, porque me identifico muito contigo. Eu também tenho um pai que se suicidou, também fruto de uma depressão, e eu acho que é a primeira vez que eu conheço alguém que passou pelo mesmo e que posso ter aqui uma conversa também aberta, honesta, sincera sobre o tema. E começando precisamente por aí, eu gostava de perguntar aqui, numa conversa honesta, como eu disse, na tua opinião, o que é depressão e porquê é que acontece e porquê é que é uma doença mental cada vez mais frequente? São várias perguntas. Eu tenho algum receio a responder à primeira, porque não sou profissional dentro da área. Sim, mas só uma observação. Ou seja, eu estou-te a perguntar, imagina como dois amigos aqui Sim, a falar, à conversa, claro. sendo que não és um psicólogo, não és um psiquiatra, Sim. portanto... Eu acho que a depressão se instala principalmente quando as pessoas, por alguma razão ou não, ou seja, é razão suficiente não haver nenhuma razão, começam a criar um distanciamento, uma dissociação da sua realidade para dentro de si mesmas, e isso faz com que elas percam um pouco a noção do que está à sua volta, do que elas criaram, desenvolveram, predispuseram à sociedade, e começa a haver um destruir do sentimento de valor próprio, de amor próprio e de consideração para consigo mesmas. E isso depois acaba por chegar a um ponto, se não for endereçado, não é? Se não for trabalhado, reconhecido e vamos dizer atacado, acaba por chegar a um ponto em que as pessoas perdem o que é a base estrutural de qualquer ser vivo e também de um ser humano, que é o instinto de sobrevivência. Ou seja, deixa para elas de fazer sentido. A sua noção de valor próprio é tão irrisória e existe um sofrimento tão grande inerente a esse sentimento que deixa para elas fazer sentido sequer sobreviver. E, portanto, há um atentado a si mesmas, no sentido de terminar com aquele sentimento de desconforto. Sim, ou seja, o que tu queres dizer é que as pessoas começam a viver, ou seja, existe uma dualidade entre a vida que elas vivem para o exterior,
com a vida interior, com a sua dimensão interior, não é? Por dentro. A sua percepção fica distorcida, deixa de ser igual ao que realmente acontece. Deixa de haver uma harmonia, não é? Uhum. Entre a dimensão interior e exterior. E é engraçado porque muitas das vezes, ou seja, essa dimensão exterior tem duas vertentes. Tem a vertente real e tem a vertente observada. A real é o que de facto essas pessoas contribuem para a sociedade, e a percepcionada é aquilo que nós, à volta dessas pessoas, as vemos como. Não é? Sim. Claro que isso vai variar. Se tu fores muito minha amiga, eu tenho uma percepção tua diferente do que é a sociedade. Mas há de facto uma versão que é a real e a concreta do que cada pessoa, do papel que cada pessoa tem na sociedade. Nunca ninguém o conseguirá ver de facto, porque eu tenho a minha percepção de como é que eu sou, tu tens a minha percepção de como é que eu sou, e depois há o que é de facto o que eu sou. Sim. Nenhuma das três, ou seja, tentamos ao máximo que elas estejam alinhadas, mas é difícil, é muito difícil. Sim, eu diria que eu pelo menos vou passar a vida inteira à procura dessa harmonia. Não é? É muito difícil alcançá-la. Eu acho que quando pomos aqui a variável da interpretação, acaba daí da subjetividade, fica muito difícil, não é? Sim. Nós não temos a capacidade plena de expormos a nossa mente, não é? De explicarmos o que estamos a sentir, e isto tem razões muito próprias de o ser. Uma curiosidade para quem nos está a ouvir é que a parte das nossas emoções dentro do cérebro se processa numa parte que é muito primitiva, neste caso é o cerebelo, e é exatamente por causa disso que nós temos dificuldade em explicá-las, porque elas têm que fazer, ou seja, elas existem numa parte do cérebro, e para nós as conseguimos explicar temos que usar uma parte que é racional, e portanto temos que passar essa informação para o cérebro em si, para a parte cognitiva, exatamente, e por isso é que é difícil, porque às vezes perde-se informação pelo caminho. Sim, e porque não é possível, e não temos capacidade, não é quase como se fossem duas línguas. Sim. E é literalmente aquele lost in translation. Sim, é tal e qual isso, sem dúvida. E neste caso, falando concretamente do teu pai, sendo ator e sendo que existe uma cultura do espetáculo, não é? Em que quando tu tens uma profissão que é literalmente virado para as câmaras, em que o teu reconhecimento depende de certa forma da aprovação social, não é? Do aplauso. Achas que isso tem um peso naquilo que... Ou seja, na definição de depressão que tu estavas a dar? Em relação a essa parte da pergunta, eu acho que não, acho que sim, mas acho que todos nós vivemos mediante essa confirmação social. Aqui a única diferença é que ela acaba a existir de uma perspectiva mais macro, não é? Ou seja, está diluída entre muitas pessoas. Certo. Quando a maior parte das pessoas, peguemos num emprego tradicional, a confirmação de 2 ou 3 pessoas numa faixa hierárquica superior à delas garante-lhes essa satisfação em relação ao seu valor próprio. Aqui quem garante que um ator de facto é bom no que faz são as milhares de pessoas que os veem em casa. Sim, é um bom ponto de vista. Mas aqui onde eu acho que é uma questão complicada, e nós sabemos, se calhar por também terem mais exposição pública, que as pessoas dentro das artes acabam por sofrer um pouco. Eu acho que aqui um problema que se prende nestas pessoas em particular é o facto de elas representarem no seu dia-a-dia. Portanto, quase que se torna mais fácil para elas conseguirem manter esse estado de espírito mais depressivo dentro de si mesmas, sem ser tão óbvio às pessoas que as rodeiam que eles existem. Sim. Há uma facilidade em esconder isso, não é? Porque na verdade é exatamente isso que eles fazem todos os dias, não é? É representar. E quem diz os atores diz outro tipo de artistas, mas no fundo a vida deles, o contributo deles para a sociedade é através da representação de alguma coisa. Pois é verdade. E porquê é que achas que a depressão ou a saúde mental, neste caso, vamos falar de várias doenças mentais, mas a depressão, eu acho que tanto depressão, ansiedade, não é? Têm sido doenças cada vez mais frequentes, na nossa geração principalmente, não é? Acho que há várias razões, e agora surgiu-me uma que eu acho que nunca tinha pensado sobre isso, mas ainda bem que surge. Uma delas é simplesmente pelo facto de nós sabemos que existem. E do excesso de informação até. Nós temos um sistema no nosso corpo que se chama Sistema de Ativação Reticular, que é basicamente o que nos faz, depois de nós comprarmos um carro novo, vermos o mesmo carro por todo o lado. Nós sentimos que de repente aquele carro virou moda. Mas na verdade o que acontece é que o cérebro acaba por fazer constantemente uma filtragem do que são os estímulos que ele absorve. Porque senão tínhamos constantemente um overload de informação, é muita coisa à nossa volta, e portanto o cérebro sabe, ou à partida assume o que é que deve ignorar,
a não ser que nós lhe digamos que é para prestar atenção a certas coisas. Por isso é que quando nós ouvimos palavras novas, ou quando aprendemos alguma coisa nova, ou quando vemos alguma coisa nova e passa a estar envolvida dentro do que o nosso cérebro percebe que são coisas que são para tomar atenção, nós temos que tomar atenção ao nosso carro, senão não o encontramos no meio da rua. A partir desse momento, sempre que vemos um carro igual, o nosso cérebro vai ver o carro, porque foi treinado para isso. Nós quase de forma consciente dissemos-lhe, tu tens que tomar atenção a isto. E portanto, a partir do momento em que estes temas surgem, pode haver aqui quase uma maior identificação, exatamente, não é? uma maior identificação. Isto depois às vezes pode ser um bocadinho perigoso. Sim, sim, porque esse constante, eu próprio sofro um bocado disso, por consequência se calhar também da minha irrealidade, mas assim que eu começo a sentir-me mais depressivo, com sentimentos mais negativos, mesmo que justificados, eu começo a entrar aqui num ciclo ansioso de pá, o que é que se está a passar? Será que eu estou a ficar deprimido? Será que tenho que ter mais cuidado? E a minha psicóloga está-me sempre a dizer a mesma coisa, mas, ou seja, calma, isso não é assim. Sim. E você está a ser acompanhado frequentemente, neste caso quinzenalmente, portanto estamos atentos aos sinais, ou eu estou atento aos sinais, e você também está naturalmente, não se preocupe, mas muitas vezes eu acabo por cair em ciclos mais ansiosos, com medo de ficar Pois é, deprimido. É verdade, sim, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, porque nós agora, este é o tema, não é? Sim. Então, ansiedade, depressão, perturbação obsessiva-compulsiva, tudo, às tantas já é uma ansiedade que se perpetua porque tu estás sempre a falar sobre isso, estás sempre a ler sobre isso e entras ali num loop, não é? E depois temos aqui várias outras realidades que eu às vezes tenho dificuldade em absorver porque não são a minha. Mas temos uma sociedade extremamente sedentária. Eu sinto que a minha geração está a ter um pouco mais de cuidado com a forma como vive, mas isto é uma percepção própria, não quer dizer que seja verdade. As pessoas não se alimentam concordo, bem, sim. as pessoas têm péssimos hábitos de sono, as pessoas acham que o sono se compensa. O sono não se compensa. Pois não. Nunca. Comem Há um mal grande a achar que livro estão a comer sobre isso, bem. que é o Why We Sleep. é um grande livro mesmo. Comem mal a achar que comem bem. Não fazem exercício físico de todo. Sim, sim, sim. O nosso dia-a-dia limita-nos cada vez mais a quantidade de atividade física que nós fazemos. Antigamente as pessoas se calhar não iam ao ginásio, mas as pessoas que trabalham na agricultura passam o dia inteiro a fazer exercício. Sim. O corpo está a mexer-se. E o simples facto de nós mexermos o corpo tem um impacto no que é a nossa produção hormonal e no que é a nossa sensação de bem-estar. Só pelo simples facto de se mexer. Quer dizer, tu não és a mesma pessoa antes de treinar, Claro. e a pessoa que sai de um treino, não é? É E incrível. eu às vezes penso assim, eu gosto de mexer o meu corpo, e eu tenho que reservar uma parte do meu dia para ir para um sítio específico para me mexer o meu corpo. Sim, Nós chegamos a um vamos ao ponto ginásio, ridículo. tenho 45 minutos para ir ao ginásio. Sim. Opa, o sistema neste momento está montado de uma forma mesmo ridícula, não é? Em que nós chegamos a um ponto em que os níveis de stress são altíssimos, a necessidade de produtividade, não sei, só o simples facto de termos que comprar walking pads, não é? Sim. Sabes o que é um walking pad, não é? É tipo uma passadeira em que basicamente é só um tapete rolante, em que agora a malta ficou moda, ou seja, não é, eu acho que isto ainda não está mesmo na berra, mas vai entrar, em que é um tapete rolante em que tu estás a trabalhar ao computador e a caminhar. O meu escritório tem. Pronto. Tu vives em Dublin. Eu vivo em Dublin, estou neste momento a fazer a transição. Vivi em Dublin nos últimos 2 anos e meio e vou mudar-me agora para o Dubai. Sim. Mas, ou seja, a minha área profissional, este momento, por enquanto pelo menos, ainda não tem muito a ver com este trabalho que eu faço fora do meu horário de trabalho, digamos assim. Sim. Se bem que às vezes quase mais parecem 2 trabalhos. Mas de qualquer das formas, no meu escritório isso existia. Eu tentei, consequência, não tem nada a ver, mas eu falava super alto nas reuniões. Todos os meus amigos queixavam de dizer, tu vais para a passadeira. Eu pela graça decidi experimentar e eles diziam, tu falas aos berros. E eu não sei explicar porquê. Se calhar, tipo, energiza. Pois, energiza, sim, tornas-te claro. muito mais energético, não é? Então, Claro que tipo, o tom de voz aumenta. Mas chegámos ao ponto em que temos que comprar walking pads para conseguir manter minimamente o nosso... Ou seja, todas estas variáveis que nós estamos a falar agora têm impacto. E há outra variável que, infelizmente,
nós reconhecemos-la todos, mas caímos no erro de a cometer, o acesso excessivo à informação essa que não é triada, é extremamente prejudicial para nós. E eu falei disto há pouco tempo, fui falar com uns alunos da faculdade, e eles fizeram-me esta pergunta, e eu disse-lhes mesmo, eu sofro exatamente do mesmo mal que vocês e que toda a gente que é. Sim. Há várias, hoje em dia, qualquer pessoa que seja um pouco mais carismática tem muita visibilidade. E cada um de nós, e ainda bem que é assim, tem ideias muito próprias, e as pessoas defendem-nas como todos nós defendemos. Só que há pessoas que as defendem no café, ou numa conversa, como nós estamos a ter aqui agora, se bem que esta conversa vai ser partilhada, e depois há pessoas que partilham com a mesma convicção as conversas de café para milhões e milhões de pessoas que as seguem. Sim. Há pouco tempo houve até um comentário feito, eu não sigo a artista, mas vi, pela Dua Lipa, que disse: as pessoas não lidam bem que eu tenha uma face ativa do ponto de vista político. O meu comentário a isto é tão simples quanto: a Dua Lipa, fora o palco, fora a artista, cantora, é uma pessoa como outra qualquer, Sim, como um de nós. exatamente. Porque é que ela haveria de ter que usar, ou seja, que sentido é que faz ela usar essa credibilidade do ponto de vista artístico para influenciar politicamente milhões de pessoas? É muito perigoso. É verdade. Não quer dizer que ela não seja capaz, mas não é por essa razão que as pessoas a seguem. E infelizmente nós não temos essa capacidade de triagem, de vermos a Dua Lipa a fazer um comentário político e por nós gostarmos dela como atriz, como cantora, Sim, como que quer que seja artista, é muito difícil nós conseguirmos separar e não darmos a credibilidade igual, ou pelo menos parecida, ao que ela está a fazer, independentemente de estar ou não no círculo de influência pela qual nós a seguimos. Sim. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. Eu acho que, não sei qual é que é a tua visão sobre isto, mas eu acho que isto pode partir de uma desconexão brutal que a humanidade está a viver, uma desconexão do nosso poder pessoal. Ou seja, eu acho que nós estamos muito virados para fora e, não é? E nós ouvimos muitas opiniões dos outros e essa triagem que tu falas, acho que tem a ver com nós não estamos conectados o suficiente connosco para perceber as respostas, efetivamente. Sim. Porque nós temos as respostas dentro de nós, não é? A nossa experiência também nos diz muita coisa. E eu acho que tem muito a ver com isso, estas conversas de café que tu dizes. Uma coisa é alguém que vive, por exemplo, tu, que vais tomar um banho gelado às 6 da manhã e trazes a tua experiência e partilhas. Outra coisa é ir buscar opiniões de outras pessoas, quase que passam, não é? Sim. Como se fosse uma máquina de lavar a roupa e de repente tu debitas nas redes sociais. E portanto, nós não temos essa capacidade, não é? De distinguir. E eu acho que parte de uma desconexão brutal que existe. Por exemplo, eu acho que o facto de ter escrito este livro, acho que mostra uma conexão entre ti, João Francisco, e o teu coração. Acho que isto é uma expressão disso. E acho que é preciso mais este tipo de expressão, não é? E para concluir a ideia que eu te estava a dizer, vamos imaginar, agora vamos pegar noutro assunto que está mais ligado a mim, por exemplo, e que é fácil as pessoas reconhecerem. Vamos pegar no exemplo do futebol. Eu não sou propriamente um fã de futebol, mas imagina, tu és do Sporting, eu sou sportinguista, e segues 6 jogadores do Sporting e dás-lhes igual credibilidade porque gostas de todos, porque são jogadores do Sporting. E cada um deles tem opiniões em relação ao estilo de vida que deves viver completamente diferentes. O teu cérebro, a consumir o conteúdo que eles produzem diariamente com o objetivo de criar engagement, de que tu ouças o que eles estão a dizer, porque na verdade hoje em dia as pessoas passaram a ser marcas pessoais, deixaram de ser indivíduos, única e exclusivamente. Tu de repente tens 6 versões da mesma realidade, com igual credibilidade aos teus olhos, a serem-te impingidas. O teu cérebro está a ser esticado para 6 lados diferentes e tu não sabes para onde é que has de virar. E isto é um bocado aquela ideia de chegares a uma gelataria e tens 40 sabores. A certa altura já nem te apetece pedir, porque só vais pedir 2 sabores, há 7 que te interessam, tu não sabes qual é que queres e a certa altura tipo, já nem me apetece escolher, porque qualquer que seja o que eu escolha, vou sentir que podia ter escolhido melhor se tivesse escolhido a outra opção. E é isto que acontece constantemente em relação a todas as áreas da nossa vida. Certo. E de repente o nosso cérebro está a ser exposto, em combinação com todas as coisas que nós falámos até agora, a um processo constante, ou uma exigência constante, que inevitavelmente leva a um sobreaquecimento, estás a ver? A uma exaustão. E depois,
por consequência vêm as adversidades consequentes, não é? A falta de saúde do cérebro vem daí. Sim. E qual é a importância da solidão e do silêncio neste tipo ou seja, neste contexto que estamos a falar? Eu acho que a principal importância dessas duas variáveis são permitirem ou proporcionarem momentos de reflexão. Porque quanto mais nós formos capazes, ou quanto mais conhecedores nós formos de nós próprios, mais capazes somos de interceder sobre nós quando estamos em circunstâncias em que somos postos em causa. E pôr em causa não é no mau sentido, mas cada vez que somos desafiados com alguma coisa, sermos capazes de, ok, esta informação é nova sobre este tema. Sobre este tema já sabia isto para trás. Encaixa? Não encaixa. Não encaixa. É para substituir? Tipo, esta versão é melhor ou não? Porquê? Faz sentido? Não faz. Ok, tiramos. Se nós não formos capazes de fazer isto, estamos constantemente a trocar, sem saber qual das versões é a certa, depois, a certa altura, já nem sabemos em qual delas realmente acreditamos. Portanto, esses momentos de silêncio e de solidão são bons momentos para a prática de reflexão, de introspeção, mas eu sou apologista também que são momentos de olharmos para trás e para a frente. Ou seja, olharmos para o que já se passou, percebermos daí que lições é que podemos tirar, que aprendizagens é que temos das experiências que nos proporcionamos e eventualmente daí retirar coisas ou lições que nos dizem, ok, para eu ter mais disto que do que eu fiz no passado me diz que é mais disto que eu quero, o que é que eu tenho que fazer para a frente? Das experiências que eu tenho no passado eu não quero mais disto. Quais são as coisas que eu tenho que evitar no futuro para que isto não volte a acontecer? Tal e qual, sim. E achas que se tivéssemos mais destes momentos, solidão e reflexão, introspeção, silêncio, teríamos menos doenças mentais? Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, fazendo a ponta àquilo que estamos a falar, não é? De que há um sobreaquecimento e às tantas nós rebentamos, que já não sabemos para onde nos virar, mas se abrandássemos e separássemos e se tivéssemos mais momentos de introspeção e de reflexão, achas que teríamos uma vida mais plena mentalmente? Partindo mais uma vez aqui da opinião pessoal e vou partilhar a minha. Atenção, malta, o João Francisco não é psicólogo, não é psiquiatra. Eu gosto sempre de, entre aspas, de me proteger nesse sentido e acho que é importante que o faça. Isto é a tua opinião pessoal, assim como eu estou a dar a minha. Eu acho que é benéfico. No entanto, dito por uma pessoa que se calhar pensa demais, a certa altura torna-se igualmente exaustivo, porque eu vivo dentro da minha própria cabeça. Estou constantemente a desafiar tudo em relação a mim. Sempre. O que é que queres dizer com isso? A desafiar tudo? Portanto, estás sempre a questionar. Estou sempre a questionar. Porque é que faço, porque é que não faço, porque é que quero fazer. E há coisas que eu tenho muito solidificadas em mim. Só que, ou seja, eu estou num caminho constante de progressão, tudo bem, e há coisas que eu estou a melhorar, e ainda bem que penso, e ainda bem que me proponho a pensar, porque senão não as identificava e não procurava melhorá-las. Mas eu acho que há momentos que eu quero de silêncio e de solidão, em que eu quero estar só a desfrutar do silêncio e da solidão. E mas já não é ativo, estás a ver? Já não é, ok, eu preciso disto para refletir. Eu estou em silêncio e quase que me auto-impinjo à reflexão. Sim, ou seja, quase que há uma culpabilização de não se não estarmos tiver, a pensar, exatamente, não é? se não tiver a pensar. Sim, mas isso é demais. É não, demais. eu percebo perfeitamente o que queres dizer. Não é sustentável. E eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que perceber, o que é que estão aqui a fazer. Sim. E o que é que estão aqui a fazer, ou seja, não tens que chegar a uma resposta concreta e única para toda a gente, é exatamente o contrário. Sim, exatamente. De facto, ou seja, cada pessoa há de ter os seus objetivos, alicerçados nos seus valores, e é importante estar segura deles, porque senão acaba por não ter nenhum, e não ter nenhum objetivo, não ter nenhuma ideia concreta do que é que a pessoa quer ser, mesmo que a ideia mude todos os dias. Não é ideal, mas é preferível ter uma todos os dias do que não ter nenhuma. Porque senão qualquer coisa que vem é bom, e isso não é necessariamente verdade. Tal e Portanto, qual. Eu acho que é mesmo importante as pessoas perceberem porque é que elas se levantam de manhã e porque é que se deitam à noite com vontade de voltar a acordar. Sim, e como é que tu achas que... Como é que se faz esse processo? Ou seja, para quem nos está a ouvir e alguém que sinta, ok, bolas, mas como é que eu percebo quem sou, o que é que eu estou aqui a fazer? Uma pessoa que se sinta confusa e perdida, não é? Porque acho que todos nós já passámos por fases assim
eu tive uma boa fase assim, eu precisei de me perder para perceber o que é que eu queria e o que é que eu Sim. gostava. Tens alguma sugestão? Ou seja, como é que tu sentiste a nível pessoal aquilo que tu gostavas de fazer? Qual é que era o teu propósito? Quem é que tu és? Como é que tu foste sentir isso à medida que foste crescendo? Tu tens 25 anos, não é? 25. Eu acho que há aqui muita coisa que foi facilitada exatamente por frequentar uma psicóloga. Não é que eu me fizesse essas questões, agora estas questões passam a ser moderadas por uma pessoa que é profissional da área e que está atenta a determinados traços que eu não sou capaz de identificar em mim mesmo. Sim. Mas sim. há vários exercícios que nós podemos fazer e um deles prende-se exatamente de uma forma um pouco mais ampla na questão que me fizeste e que levou à introdução que fizeste sobre mim, que é quem é que é o João Francisco? A maior parte das vezes que eu faço isto de propósito, eu pergunto às pessoas quem é que tu és? Sim. E as pessoas dizem-me o nome, a idade, a profissão e pronto. Uhum. E eu, não, isso é o que é que tu fazes. Socialmente está encaixado. Mas quem é que tu és? Uhum. Quais são os valores que te regem? Quais são as tuas ambições? Quais é que são os teus objetivos? As pessoas, por norma, não sabem descrever-se. Uhum. E eu acho que esse é um bom passo, ponto de partida. um bom ponto de partida. Percebermos quais são os valores pelos quais nos queremos reger. Porquê é que nos queremos reger por esses valores? Quais é que são os pilares da nossa vida? Qual é que é o valor que nós queremos aportar à sociedade, não é? Qual é que é a nossa missão? Uhum. Porque inevitavelmente, nós hoje em dia temos várias dos pilares essenciais da nossa vida estão automaticamente, ou quase automaticamente garantidos. Saúde, habitação, segurança, especialmente em Portugal, por exemplo. As necessidades de sobrevivência. As necessidades básicas de sobrevivência estão garantidas quase, ou praticamente. Hoje em dia há mais pessoas a morrerem de obesidade do que de fome. Sim, Portanto, e do que tabaco, portanto, tabagismo. Portanto, nós estamos claramente a caminhar nesse sentido para exterminar qualquer necessidade, ou seja, qualquer sentido de perigo em relação às nossas sociedades excesso básicas. de conforto, Exatamente. Mas, ai, que estupidez, perdi-me no que é que eu ia dizer. Estavas a dizer que... Exatamente, ou seja, mas agora, tendo em conta que já não temos que procurar isso, tem que haver outra coisa que nós dedicamos a nossa vida a. Porque é uma consequência inevitável da nossa racionalidade. Nós sentimos que precisamos de fazer alguma coisa, de preencher a nossa vida. Sim, de evoluir, não é? E portanto, se não temos que assegurar essas, temos que passar para as seguintes. E uma das seguintes é exatamente perceber que valor é que nós temos para proporcionar à nossa comunidade. Todos nós temos que ter um papel na comunidade de alguma maneira. Idealmente produtivo, não é? Porque senão a comunidade não nos quer. Se nós estamos ali só a retirar valor e não contribuímos de alguma maneira, pelo menos proporcional, não é? Ou seja, mas tende a ser proporcional. Muitas vezes hoje em dia acabamos por usar, até nas interações sociais, acabamos por usar o dinheiro como moeda de troca, não é? Sim. Mas de qualquer das formas é preciso haver essa troca, porque se existe esse desequilíbrio, inevitavelmente a sociedade vai ostracizar-te, porque tu não tens valor, tu estás a retirar valor daquela sociedade e tu próprio, quer queiras, quer não, vais sentir que és um peso. E ninguém quer sentir-se um peso. Sim, porque não há uma troca justa e energética, ou seja, tu não entregas valor, portanto tem que existir isso que tu estavas a dizer, seja uma moeda de troca, seja o dinheiro, seja o reconhecimento dos teus pares, seja aquilo que for, tem que existir essa troca energética, sim, sem dúvida. Ou seja, o melhor exemplo mais básico e que toda a gente sabe e que nós podemos pegar para facilmente perceber o que é que isto quer dizer, todos nós gostamos mais de dar um presente do que de o receber. Porque quando recebemos ficamos com essa sensação de tipo, porque é que eu estou a receber isto? Eu não fiz nada para dar. Ou seja, naturalmente nós temos esses mecanismos de percepção do valor que está nas trocas entre pares. E portanto... e alguns de nós sentem-se menos merecedores e outros mais merecedores, não é? Essa crença de que merecemos mais ou menos. Mas isso é a percepção própria que nós temos para o valor real que produzimos, aquilo como começámos a conversa. Tal e qual. E que isso cria muito o teu mundo, não é? A percepção que tu tens de ti mesmo, eu acho que define um bocado o potencial que tu atinges na vida. Porque se tu acreditas que és aquilo, ponto. Não é? E não consegues ir mais longe do que isso. E voltando a esse ponto de o propósito e quem nós somos... eu penso muito numa questão, quando eu falo sobre o propósito e sobre qual é que é a nossa missão,
eu lembro-me sempre da pessoa, da Nur, quando era pequenina. E eu, quando era pequenina, eu dizia que, quando for grande quer ser professora. E passava as tardes a escrever, tipo, a história dos Três Ursinhos. Foi, tipo, uma história que eu criei. E adorava entrar em papelarias, cheirar os livros. E tudo isso que eu me lembro quando era pequenina, liga-me de uma forma muito direta àquilo que eu faço hoje. Ou seja, eu não sou professora, mas o valor que um professor entrega, eu hoje estou aqui a comunicar e a trazer pessoas que eu admiro para comunicarmos ao mundo de valor. E, portanto, toda a minha vida é mergulhada em livros, ou seja, eu acho que nós acabamos sempre por regressar a quem nós somos realmente. Nós nascemos, temos determinados interesses, paixões, somos curiosos, mas há coisas que nós gostamos mesmo. Depois ouvimos os nossos pais, os professores e os amigos a dizer: devias ser advogado, devias ser médico, olha, azul é para rapazes, cor-de-rosa é para meninas. Epá, e de repente há um excesso de informação e tu, mas quem é que eu sou? E de repente, agora com a nossa idade, tu começas a ir descascando. Ok, o João Francisco gosta de pensamento, de raciocínio, de análise crítica, gosta de escrever e vais descascando até encontrar novamente a tua essência. Então eu acho que está completamente ligado, ou seja, se tu olhares para ti e sentires a pessoa que és aí dentro, é exatamente o João Francisco quando era pequeno. A única coisa que mudou foi o teu exterior, certo? Diria que sim. Acho que é uma pessoa mais consciente de si própria e, por consequência, ou seja, a partir do momento em que eu me tornei mais consciente de mim mesmo, tenho sido cada vez mais capaz de gostar da pessoa que sou, ou pelo menos de ter ação sobre as partes que eu não gosto de ser. Tal e qual. Percebes? Sim. E quando isso acontece, há aqui toda uma capacidade, se calhar, de deitar fora essas premissas sociais que não só são inúteis, como são mentirosas, não são verdade. Não são verdade, sim. Não é? Esse exemplo que tu deste é espetacular, ou seja, as cores associadas aos géneros, está tudo bem, ou aos sexos, está tudo bem. Não, nós percebemos, é normal que as pessoas criem regras sociais, porque isso facilita a forma como o nosso cérebro vê o mundo, não é? Sim, tal e qual. Se nós tivermos regras básicas sobre como funcionar em sociedade, é muito mais fácil. De facto é mais fácil. Sim, senão nem consegues. Não? Agora, quando existe uma rigidez em relação em relação às regras, eu tenho pena porque eu não me estou a lembrar da frase como deve ser, mas é qualquer coisa do género, tipo, as regras dobram, ou seja, submetem os parvos e são usadas como referência pelos sábios. Ou seja, as regras são para Já seguir sei. digeridas, não é de uma forma muito obstinada e sem dar sequer aso à reflexão sobre as mesmas. Tal e qual. Se uma regra não faz sentido por alguma razão, deve ser desafiada, deve ser alterada. Sim. E portanto não há problema nenhum que nós associemos estas cores aos rapazes ou às raparigas. Mas se aparece um rapaz ou uma rapariga a usar a cor contrária, inibam-se de fazer comentários que efetivamente não fazem sentido nenhum. Sim. E mesmo, ou seja, inibam-se de fazer comentários e mesmo a pessoa que o está a vestir, não é? Agora vamos a um ponto muito importante, que é a aceitação. Tu há bocado disseste que há partes dentro de ti que não gostas, não é? E agora falando aqui das cores e das pessoas que vestem, que quebram as regras, ir um bocadinho a esse termo da aceitação, que é quão importante é tu aceitares as coisas que não gostas em ti. Ou seja, em vez de lutares contra elas, a aceitação. E também fazendo um bocado a ponta, eu sei que estou a buscar em muitos temas, mas depois tu fazes o sumo e fazes o teu resumo. Mas a aceitação de ti mesmo e depois também falando um bocado da parte do luto, não é? O processo de luto, Sim. Que eu acho que a sociedade não aceita o luto. Acha que nós temos que lutar contra o luto. Eu acho que há uma necessidade de fugir do luto, de não, mas estás bem, então não estás, mas olha aí, anda aí, bebe um copo. Mas a necessidade de aceitar a morte, não é? De aceitar esse luto, de viver a dor. Pronto, e agora trouxe muitos temas. Eu vou dar esta nota e depois relembra-me. Eu vejo a morte e o luto como coisas completamente diferentes. É importante aceitar os dois, mas okay, já lá vamos. Em relação à questão da aceitação, claro, há partes de nós que são dificilmente mutáveis e que é preciso nós aprendermos a lidar com elas, mas eu sou muito apologista
esta palavra é horrível em português, mas da contabilidade, ou seja, nós temos responsabilidade sobre nós próprios e Sim. somos capazes de mudar aquilo que nós queremos efetivamente mudar. É importante saber porque é que queremos mudar, porque senão é muito difícil, porque vai haver momentos em que vai ser difícil manter essa progressão em relação entre o ponto inicial e o ponto objetivo, e aí vai ter que entrar uma certa disciplina e uma certa resiliência, e se não for muito clara a razão pela qual nós estamos a dispor-nos a esse desconforto, vamos deixar de lado e vamos passar à frente e vamos ignorar. Mas depois, de facto, há partes de nós que exigem um certo carinho, talvez, ou um certo... qual é a palavra? Kindness, qual é que é a palavra? Uma benevolência, se calhar amor próprio. Sim. Delicadeza também, ou seja, não é? aceitarmos a nossa humanidade e a nossa imperfeição como algo natural. Sim. Claro que podemos mudar as coisas, sim, mas não vamos poder mudar tudo, ou por consequência de mudarmos algumas coisas, se calhar outras vão surgir. Sim. E nós permitirmos a este estado de espírito, acho que faz muita diferença na forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. Ou seja, há coisas que eu quero mudar, mas ao mesmo tempo eu sei que não posso ser perfeito. Portanto, eventualmente é de as mudar, estou no caminho para as mudar. Não quer dizer que eu não me sinta contente. Contentamento é a mesma palavra em relação ao estado em que eu estou hoje. Sim, sim. Mas não achas que é preciso, para mudar algo dentro de ti, não precisas de aceitá-lo antes? É preciso essa aceitação para transformar? Eu acho que é preciso aceitar que existe. Que existe, sim. Sim. Acho que é preciso aceitar que existe. Sim, não tens que aceitar ou seja, será aceitar para mim permanente é como é. Não, que aceitar ou confrontar. Sim, confrontar exatamente. que és, não é? Sim, não tem de todo que ser confrontacional esta relação. E daí esta ideia do contentamento. Ou seja, eu já percebi que sou assim. Eu não quero ser assim. Eu estou a mudar em direção a como eu quero ser. No entanto, eu sinto-me bem como estou agora. Eu já estou consciente daquilo que eu quero mudar. Eu já estou a fazer para o mudar. Eu sei que não vou mudar amanhã. Se calhar vai demorar 3, 4, 5, 10 anos a mudar. Sem dúvida. Eu estou nessa direção. Portanto, eu tenho que estar contente com o ponto em que estou agora, desde que seja melhor do que era ontem. Percebes? E às vezes falta isso. E a forma como nós vivemos hoje em dia também dificulta. O imediatismo que nós vivemos hoje em dia torna isto muito difícil. Porque nós queremos tudo para ontem. E há coisas que efetivamente demoram tempo. Sim. Nós perdemos esta noção temporal por toda uma dinâmica social que existe e que é facilitada por questões tecnológicas. Só que nós não somos tecnologia. Portanto, nós usamos tecnologia à nossa volta para acelerar processos que são efetivamente tecnológicos, mas há uns que não são. Os nossos processos são biológicos. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a tentar correr à velocidade da tecnologia. Porque aquela tecnologia, se nós lhes mandarmos uma martelada, não é andar à nossa velocidade, não anda de todo. Entornas-lhe um jarro de água, aquilo deixa de funcionar a ponto final. Portanto, é muito boa até ao dia em que se estraga. Porque passa de funcionar a 1000 para não funcionar de todo e vai para o lixo. E compra-se outra. Nós não podemos fazer isso connosco. Nós não podemos levar ao limite até estourar, mandar para o lixo e comprar outro. Nós só somos um. Tal e qual. É mesmo, é verdade. E nós temos um ritmo, não é? A biologia tem um ritmo, o universo, a vida, tudo tem um ritmo. E agora tocando precisamente no luto e depois ainda à morte, mas eu acho que o luto é muito isso, sabes? Acho que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo e eu sinto que existe muito uma necessidade de estar bem. Tens que estar bem, ou tens que te pôr bem, ou bora beber um copo para esquecer. E eu acho que aceitar a morte de alguém requer mesmo esse tempo e essa aceitação e o confronto e o viver a dor, efetivamente. Sim. E qual é que é a tua visão sobre isto, tendo em conta a tua experiência? Então, eu demorei algum tempo. Eu normalmente tento encontrar definições que me satisfaçam em relação às coisas sobre as quais eu penso. E em relação ao luto, houve uma definição que eu gostei bastante, que depois acabei por aprimorar e por pensar um pouco mais e desenvolver até me satisfazer. Mas o Andrew Larson dizia que o luto era amor que ficou por dar. E eu acabo por dissecar isto em algo um pouco mais complexo, mas acaba por ser a discrepância entre uma realidade em relação à qual nós gostamos, ou seja, uma discrepância entre a realidade e a nossa expectativa para algo que nós gostamos e perdemos. E portanto, eu sinto que
para já, o luto é uma coisa que nós podemos fazer em relação a praticamente tudo. Tudo. Dentro desta definição que eu acabei de dar, pode ser uma pessoa, pode ser uma relação, pode ser um momento, um objeto, um animal, o que for. Qualquer coisa Qualquer que coisa tenhamos apego, pela qual não é? nós tenhamos estima, para o qual nós dedicamos energia, tempo, que na verdade, à minha visão e pela minha definição, são as duas variáveis para o amor, como nós o vemos. Todas as coisas às quais nós dedicamos amor, inevitavelmente nós temos uma expectativa para elas, e quando essa expectativa não é cumprida, nós sentimos esse impacto. É inevitável. E quanto maior a discrepância, maior o impacto que tem em nós. Sem dúvida. E eu sinto que a forma como eu lidei com a morte do meu pai e continuo a lidar é consequente para o período de tempo em que nós podemos alimentar a nossa relação, nós alimentámos-la da melhor forma possível, ou pelo menos com uma discrepância curta o suficiente para a minha expectativa em relação ao tempo que nós estivemos juntos versus a realidade ter sido muito baixa. Nós falámos sobre tudo, nós resolvemos as nossas questões, nós dissemos tudo, fizemos tudo. Claro que eu podia fazer mais se ele estivesse cá, mas ele não está. Portanto, eu com essa parte eu tenho... Isso é toda uma outra questão. Mas em relação à pessoa que é, dentro do tempo que foi, não ficou nada por dizer, não ficou nada por fazer, não ficou nada por sentir. E eu sinto que é por isso que eu consegui lidar de uma forma tão saudável com a morte do meu pai. Ou não necessariamente com a morte do meu pai, como te disse, eu acho que isto são outras questões. Sim, mas com o meu luto em relação à morte do meu pai. Sim. E qual é a diferença entre luto e morte? Portanto, lidas com o luto ou lidas com a morte de alguém? Eu acho que a diferença é tão simples quanto quando tu tens um amigo teu que alguém lhe morre, independentemente dessa pessoa te dizer, ou seja, especialmente quando essa pessoa não te diz nada, tu te sentes desconfortável na mesma. Nós temos muita dificuldade em lidar com a morte. Muita. Acima de tudo porque não a compreendemos, não é? Ninguém nos pode dizer o que é que existe a seguir. Pode haver relatos de pessoas que morreram e voltaram à vida. Vale o que vale. Para mim, tudo o que não está fundamentado na ciência, eu sou bastante cético. Já percebi. Eu considero-me agnóstico e sou super disposto a ouvir tudo, mas o meu espírito é muito científico. Sim. E eu acho que nós temos dificuldade em lidar com a morte, acima de tudo, porque não a compreendemos. Mas a forma como nós lidamos é muito cultural. Nós temos culturas como, por exemplo, as culturas da América Latina, ou América Central, se quisermos dizer, que celebram a morte e celebram os mortos. Isso é lindo. E nós não o fazemos, pelo contrário, nós evitamos falar muito. Nós, como quem diz, felizmente, o meu agregado familiar não... Pelo menos grande parte dele não tem essa forma de estar. Eu estou com os meus irmãos à mesa, aconteceu esta semana, levei-os a jantar e nós estamos à mesa num restaurante a falar sobre o meu pai com toda a naturalidade, a contar histórias, a fazer referências, e é o que eu digo sempre, eu não posso relembrar o meu pai pelo segundo em que ele deixou de ser. Tem que ser pela vida toda que ele foi. Claro. Mas nós fazemos isso, nós agarramos a esse momento em que as pessoas deixam de ser e ficamos ali a moer queríamos que tivesse sido mais e porque é que foi, e a injustiça. Malta, antes de mais, o mundo é muito maior do que nós. Portanto, nós agarrarmos estas questões como e porquê a mim, e o que é que eu fiz... É altamente egocêntrico. É vivermos mesmo completamente dissociados do que é a realidade do mundo. Mesmo. E depois, eu acho que é um desrespeito pelas pessoas pelas quais nós estamos a sofrer em relação à sua morte. Sim. Não é? A única razão pela qual a nossa vida tem valor é porque nós sabemos que vamos morrer eventualmente. Sem dúvida. Se nós não fôssemos morrer, as coisas perdiam um bocado a graça. Se não fosse agora, era daqui a 500 anos em que já vimos tudo. Corremos o mundo todo, fizemos tudo, experimentámos tudo mais tarde ou mais cedo, eventualmente. Pelo menos tudo o que nos interessa. E, portanto, eventualmente a vida acabaria por perder o interesse. Agora, nós temos esta noção de limitação. Porque é o que nos dá esse entusiasmo à vida, não é? É o que nos dá não nos apetecer atirarmos-nos de um penhasco. Se nós nos atirássemos de um penhasco e não morrêssemos, já agora deixa experimentar, não é? Para ver como é que é. Se calhar vou-me assustar, vai-me magoar um bocado, mas depois mais tarde ou mais cedo passa. Mas não, há aqui um bem que nos é dos poucos que nos é inato, que nasce connosco, que é a vida, mas por consequência a moeda de troca é a inevitabilidade da nossa morte. E quando nós aprendemos a viver com isto, a vida tem muito mais graça, porque nós
passamos, ou pelo menos a forma como eu vejo as coisas, passamos a pensar assim, quais são as coisas que eu quero chegar ao milissegundo antes de morrer, olhar para trás e pensar assim, ainda bem que eu fiz. Eu não me quero arrepender daquilo que eu não fiz. Sem Não dúvida. É devido à impermanência da vida, não é? Que tudo ganha Completamente, sentido. ou seja, Sim. aquelas coisas muito de não sigas só porque se os teus amigos se atirarem da ponte tu também te atiras. Não, mas porquê? Porque se calhar daqui a 20 anos, ou daqui a 50 anos, espero eu, daqui a 70 anos, quando eu estiver no leito da minha morte, eu não me vou lembrar daquela vez que eu não saltei do penhasco, não é? Claro. Há outras coisas que efetivamente são relevantes e que nós às vezes nos agarramos demasiado às percepções sociais e à nossa imagem e à nossa vulnerabilidade, ou à nossa tentativa de perfeição. E que efetivamente daqui a uns anos não vão valer nada, mas vão-nos corroer por dentro porque nós não nos permitimos mesmo. tentar. Mesmo. E quando nós aceitamos a morte como absolutamente certa, vai acontecer, eu acho que passamos a ter muito mais respeito pela vida. Sim. Até porque quando tu temes a morte, quando tu não aceitas a morte, tu acabas por não viver, porque Claro. estás sempre com medo de morrer, então estás sempre naquele limbo, não é? Mas olha, João Francisco, já que estamos a falar deste tema, eu tenho aqui um presente para ti da nossa editora Alma dos Livros, que apoia este podcast. Eu escolhi este livro, não sei se já tens. Acho que não. Pela Tem capa, tem muito a ver com este tema que estamos a falar. Sobre a aceitação, o luto, a morte. Acho que tem muito a ver com tudo o que falámos aqui. Acho que vais gostar. Se não quiseres esse, posso escolher outro. Não. Claro que sim. Ok? Depois dá feedback Muito obrigado. quando lês. Nada. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é: qual é a importância da terapia para ti? Eu acho que é ser um catalisador desta minha autodescoberta. E ao mesmo tempo, isto vai fazer uma coisa tão simples quanto encontrar, parecido ao meu objetivo com a escrita do livro, encontrar, não é reconhecimento, identificação social. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes eu chego à minha psicóloga com questões, com problemas, com seja o que for, com divagações em relação a mim mesmo, que eu acho que são coisas de dimensões megalómanas e que só me afligem a mim. E a única coisa que ela diz é: João Francisco, uma vez tive aqui uma pessoa na consulta. E depois continua a história. Mas este bocadinho aqui Sim, é suficiente. a validação, não é? Eu sentir que não estou sozinho em relação a estas questões existenciais, às vezes é suficiente para nos dar uma certa leveza. Sem dúvida, sinto Porque senão mesmo. nós sentimos-nos estranhos, sentimos-nos monstros, sentimos dissociados do mundo. Sim. E não é assim. E eu acho que esta mais uma vez, pegando numa das perguntas que falámos hoje, do porquê de nos sentirmos deprimidos, nós tornámos-nos distantes uns dos outros. E tornámos-nos distantes porque nós passámos de uma comunidade de 10 pessoas para uma comunidade de 10 milhões de pessoas. Mesmo. O tempo que nós temos neste planeta é exatamente o mesmo. O tempo útil que nós dedicamos a este planeta é exatamente o mesmo e a energia também não mudou muito. Alimentamos um bocadinho melhor, se calhar temos um bocadinho mais de energia. Mas vamos imaginar que exatamente o mesmo tempo e energia que nós dedicávamos a 10 pessoas, dedicamos a 10 milhões. O que é que isto quer dizer, inevitavelmente? Que dedicamos muito menos energia a cada pessoa. As relações que nós construímos são proporcionais ao tempo e à energia que nós dedicamos a cada uma delas. Portanto, nós perdemos a capacidade, não perdemos a capacidade, nós perdemos o acesso a relações reais profundas, que exigem dedicação séria para crescerem. E, portanto, nós perdemos a confiança. Nós deixamos de passar aquela linha, a maior parte das pessoas, e depois isto varia de pessoa para pessoa e a abordagem que tem, mas deixamos de passar aquela linha que nos permite falar dos assuntos que nos são realmente relevantes, principalmente os que existem só dentro de nós. E a linha da vulnerabilidade, no fundo, não é? Mas que é o ser vulnerável. Ou seja, essa linha existe quando nós nos sentimos ameaçados. Se nós não nos sentimos ameaçados pela pessoa que está a ouvir, deixamos-nos de nos sentir vulneráveis. Porquê? Mais uma vez, uma palavra que eu gosto imenso e que tive que criar uma definição que me satisfizesse. A Brené Brown fala muito da palavra vulnerabilidade, mas eu acho mesmo, convictamente, que é uma coisa que existe até o momento em que é reconhecida. Sim. Quando nós reconhecemos que somos falíveis,
deixamos de nos sentir vulneráveis. Mais uma vez, é a discrepância entre a expectativa do que nós queremos que as pessoas nos vejam e como nós somos realmente. Sim, Portanto, percebo. quando estas as duas não estão alinhadas, ou seja, quando nós não estamos aqui, por alguma razão, eu gosto sempre de usar o exemplo de escorregarmos no meio da rua. Nós esperamos que as pessoas achem que nós somos pessoas que não escorregam no meio da rua. Vá-se lá saber porquê. Todos nós escorregamos no meio da rua. Mas quando isto não acontece, nós queremos que toda a gente nos veja aqui e sentimos que eles nos veem aqui. Mas isso também tem a ver com a tua própria autoaceitação. Porque se tu aceitas Exatamente. que vais escorregar no meio da rua, se calhar quando escorregares não te vais sentir tipo com vergonha. Mas é por isso que eu digo que a vulnerabilidade só existe até o momento em que é reconhecida. Quando é reconhecida, deixa de existir. Porque nós aceitamos que é normal escorregar no meio da rua. Sim. E pronto, se calhar ficamos ali um bocadinho nervosos e rimos da situação e tal. Mas deixa de haver esse sentimento. E isto é a coisa mais básica, mais estúpida, não é? Mais mundana. Há coisas que efetivamente nos fazem sentir vulneráveis, especialmente, por exemplo, em relação à comunicação que nós temos com os nossos parceiros de vida, com os nossos amigos, com as pessoas que trabalham connosco. E aí sim são temas complexos, são temas sensíveis e que há aqui um real sentido de vulnerabilidade em relação a temas que são relevantes para a nossa vida e têm consequências bastante pesadas. Pesadas no sentido de têm muita importância, bastante importantes. Mas é preciso reconhecer exatamente essas nossas limitações para nos permitir, ou aceitá-las de alguma forma. Não aceitar no sentido de não as mudar e somos como somos, nós podemos mudar se quisermos, mas a base é aceitá-las nessa naturalidade. É exatamente isso, aceitá-las nessa naturalidade. Ou seja, quando tu escorregas no meio da rua e quanto mais envergonhado ficas, menos te aceitas, no fundo é isso. Basicamente é isso. Quanto mais envergonhados nós ficarmos... Quanto mais tranquilo ficares, há uma maior aceitação dentro de ti. Porque se pensares bem, se tu vis alguém a cair no meio da rua, tu não vais dizer que desastrado. A maior parte das pessoas olha e fica tipo, ia pá, que chatice. Sim. Quanto muito ri-se um bocado, porque a situação é meio ridícula. Mas não é da pessoa, é a circunstância. É uma coisa meio... Parece... Ou seja... Porquê que quando nós vemos espetáculos do circo e entram os palhaços, eles fingem que escorregam e caem no chão? Porque é uma coisa que tem graça por alguma razão. Nós não sabemos explicar, mas faz-nos rir. E portanto, essa ridicularização de uma circunstância mundana porque foi identificado que tem graça, só prova que de facto, ou seja, não é em relação à pessoa que cai, é em relação à queda. À queda, sim. Nós quando vemos vídeos no YouTube, às vezes temos compilações que nunca mais acabam, nós não fazemos ideia quem é a pessoa, nem nunca mais nos lembramos. Tudo é impessoal, Porque as pessoas, e eu sofro disto como todos nós sofremos. Cada um de nós está a viver a sua vida. Nós não somos assim tão importantes, mais uma vez. É verdade. E quanto mais a sério nós nos levarmos, mais vamos deixar passar oportunidades de vivermos a vida com valor. Sim. Eu tenho percebido que quanto mais a sério tu levas a vida, menos feliz és, sabes? Eu também não estou a dizer para levarmos a vida a brincar, não é isso? Mas acho que essa rigidez com a vida nos tira muita alegria. E termos a capacidade de escorregar no meio da rua e rirmos de nós próprios também acho que faz toda a diferença. Eu acho que, fazendo aqui uma comparação muito que não tem nada a ver, mas em vez de ser falar a verdade a mentir, podemos viver a sério a rir. Sim. Parece que ou estamos na palhaçada ou temos de estar carrancudos. Não, nós podemos ser sérios, ser muito exigentes com os valores pelos quais vivemos e pela forma como interagimos com o mundo, mas podemos fazê-lo com um sorriso, com leveza. Sim. Essa saiu-te agora? Já tinhas pensado? Agora. Muito bom que disseste. Olha, vou-te fazer mais 2 perguntas. Bora. E estas eu faço a todos os convidados. Okay. Se hoje fosse o teu último dia na Terra e pudesses deixar só uma mensagem ao mundo, qual seria? Bem, eu vou passar provavelmente a lição mais importante. Pode ser 2? Não. Pode. Porque uma foi o meu avô que me deu, a outra foi o meu pai. A do meu avô foi... Eu só quebro o silêncio se tiver algo para lhe acrescentar. E a do meu pai foi: mais vale uma má decisão que uma indecisão. Uau, muito bom. 2 grandes lições, é? Muito bom. Ok, e última pergunta. Se pudesses recomendar só um livro ao mundo, qual seria? Sem ser o teu. É difícil, eu sei. O Príncipezinho. O Príncipezinho. Olha, há convidados especificamente que recomendam esse livro e que diz muito sobre eles. Um grande livro. Muito bom. Olha, João Francisco, obrigada por teres vindo até aqui. Adorei. Espetacular. Obrigado mesmo. Obrigada.
sempre que quiseres bater um papo, és meu vizinho. Portanto... Pois é, temos essa oportunidade. Quer dizer, agora vou vir um bocadinho para longe, mas Pois sempre é, que eu estiver mas em eu Portugal... também somos vizinhos lá, porque eu também... Ah, é? Sim. Ah, boa. Então pronto. Sim. Então, Olha, está gostei combinado. muito de falar contigo, mesmo. És um rapaz, és muito novo, mas pá, super mesmo, com uma maturidade brutal. Obrigada por teres vindo até Obrigado. aqui. Até Obrigada. já. Até já.